Fala, futuro policial penal do estado do Ceará, edital na praça, e hoje vamos falar um pouco a respeito dos requisitos que são exigidos para que você possa desenvolver um texto dissertativo. Então, essa análise é especificamente para a parte de redação. Então, antes da gente iniciar, eu quero que você deixe sua curtida aí, compartilhe o vídeo aí nos grupos de WhatsApp, amigos, familiares. E também eu quero trazer uma palavra de fé aqui para que a gente possa meditar um pouco e continuar nessa jornada que é tão árdua, tão difícil, que é a preparação para concurso público. Então vem comigo. Então eu trouxe aqui um versículo bíblico que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, eu sei que essa preparação para concurso, ela exige um tempo, uma maior dedicação, mas que é preciso você ter esse tempo para que você possa, lá na frente, contar com a vitória. Então, quem às vezes está aí ansioso e tudo, as coisas não acontecem, mas esse versículo é justamente para isso, para te dizer que tudo tem o seu tempo. E na hora certa as coisas vão acontecer. Agora sim, você precisa também fazer a sua parte. Não adianta você ficar aí de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Então você tem que estar preparado para quando a oportunidade dela chegar. Então, sem mais delongas, vamos aqui aos requisitos. Aqui, pessoal, só um minutinho. Aqui eu fiz recortes aqui dos principais pontos que veio lá no edital da Penal do Ceará, da banca IDECAN. Então, o primeiro ponto é que você tem que descrever uma redação com no mínimo 25 linhas e no máximo 30. E essas 25 linhas, geralmente, em outros concursos, são no mínimo 15. Aqui veio 25, que já dificultou um pouco para o candidato. Então, é uma prova que são 90 questões, múltipla escolha, mais uma redação de no máximo 30 linhas. É bem desafiador, mas com estratégia a gente consegue chegar lá. Então, se você não fizer o mínimo de 25, você vai estar eliminado. E se você fizer mais, aí você vai ser desconsiderado. Só vai considerar as 30 linhas. O tipo de redação é um texto dissertativo. Então, esse texto, que vai ser no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas, ele valerá 30 pontos. Então, 30 pontos vão ser da redação, com mais 140 da parte objetiva, que vai dar um total aí de 160 pontos. Hein? E você precisa fazer no mínimo 50% de aproveitamento total dos pontos referidos à prova. Então, você precisa fazer 50% para que você possa continuar no certame. Então, eu trouxe aqui o quadro a respeito dos requisitos, da forma como vai ser julgado a tua redação. Então, são dois momentos. O primeiro momento, que são a questão da macroestrutura relacionada ao conteúdo, e de microestrutura relacionada à ortografia, a parte da gramática, pontuação, os conectivos, e que para que você consiga chegar na sua nota final, você precisa fazer uma continha. Então, essa continha aqui, tá aqui a fórmula, beleza? Então, essa fórmula aqui, eu trouxe aqui com um exemplo para que você possa entender melhor. Então, por exemplo, digamos que você fez os 20 pontos. Dos 20 pontos de macroestrutura, você teve erros gramaticais. E desses erros gramaticais, você teve 15 aqui no nosso exemplo, certo? Esses 15, você fez 20 e você tem 15 erros gramaticais. E você fez as 30 linhas, porque aqui o total de linhas, né, TL, você vai dividir o
total de linhas, ou melhor, a quantidade de erros multiplicado por 3, você vai dividir pelo total de linhas. Então, a expressão fica o seguinte, no meu exemplo, eu tirei nota máxima 20 no conteúdo, e aí eu tive 15 erros. Desses 15 erros eu multipliquei por 3, que deu um total de 45. E esses 45 erros eu dividi por 30 linhas, que foram as 30 linhas que eu fiz. Se você fez só 25 linhas, você vai dividir por 25. Ao você fazer essa divisão, nesse caso aqui, você chegou a um valor de 1,5, 1,5 ponto. E esse 1,5 ponto você vai tirar da sua redação, da sua nota total da macroestrutura, que vai dar, nesse caso aqui, nesse exemplo, 18,5. Se você tivesse feito, por exemplo, só 15 pontos, desses 15, você tiraria, nesse caso, 1,5 e ficaria com 13,5, certo? Então, essa formulazinha, né? A banca IDECAN, ela é um pouco diferente das outras bancas, ela mais nesse critério de avaliação, bem mais parecido com a banca CESP. A CESP usa esse estilo de julgamento, e você tem que ter um cuidado com relação na sua macroestrutura, porque você vai ter a quantidade maior de pontos, e dependendo dos erros que você tiver em microestrutura, vão ser diminuídos nessa nota, beleza? Por fim, aqui vão ser corrigidos 4 vezes mais o número de vagas, são 600 vagas, então vão ser corrigidas 2.400 redações mais os empatados. Então, são 2.400 redações, mas para que possa ficar aí dentro da margem aí dos 600, que são as vagas imediatas, beleza? Então, você estando aí dentro desses 2.400, você sabe que acontece muito aquela questão da dança das cadeiras aqui, pessoas que às vezes estão com a nota lá embaixo, mas com a redação joga lá para cima, e vice-versa também. Então, são 2.400 mais os empatados, né? Incluindo-se os empatados em última colocação. Então, os empatados até a última colocação também vão ter a redação corrigida. Aqui eu trouxe a questão do local, que vai ser em Fortaleza, a prova, certo? E que a prova vai ser dia 14 de julho, um domingo, e que será das 13 horas às 19 horas. 6 horas de prova. Então veja só, pessoal, são 6 horas de provas para que você possa fazer 90 questões objetivas múltipla escolha e mais um texto dissertativo de 30 linhas. Então isso é muito desafiador. Então você vai precisar ter estratégia para que você possa fazer essa prova objetiva e ainda escrever o seu texto dissertativo. Então, com isso eu estou finalizando aqui essa análise aqui, uma questão rápida, né? Só para que você possa ter ideia. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu curso. Eu tenho um curso específico para Polícia Penal do Ceará. Ele está custando um valor de R$ 75,00 pela Hotmart. Então, forte abraço, fica com Deus e até a próxima. E valeu!